pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, hoje é a aula 2 da segunda semana da apostila 10. Hoje nós vamos ter aula de ciências na página 159, tá bom? Vamos falar sobre a classificação dos animais. Então temos os nossos objetivos, como a gente já está acostumado, né? Então são eles: conhecer a classificação dos animais, aprender características dos animais e identificar espécies de animais vertebrados e invertebrados. Então, você já conheceu os animais terrestres, aquáticos e aéreos. E também já conhece alguns animais que são domésticos e selvagens. Nesta aula, vamos conhecer a classificação dos animais e como podemos identificá-los no dia a dia. Os animais se dividem em dois grandes grupos, que são vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados, assim como nós, seres humanos, possuem ossos que formam a coluna vertebral. Já os animais invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. Então aqui nós temos um exemplo, ó. Essa é a coluna, tá vendo? E aí o animalzinho que é invertebrado, ele não possui essa coluna. Então vamos lá para a página 160. Existem 5 grupos de animais vertebrados. Vamos conhecer? Então aí o primeiro grupo são os peixes. Os peixes são animais aquáticos, possuem escamas e nadadeiras. Exemplos de alguns peixes: tubarão, peixe-espada, cavalo marinho, entre outras espécies de peixes. Ó, nós temos aqui a figura e o peixinho tem a coluna. Então, isso significa que ele é vertebrado. Então, agora, depois do grupo dos peixes, vamos para o grupo dos répteis. São aqueles animaizinhos que possuem escamas, colocam ovos, vivem na terra ou no mar. E temos alguns exemplos: tartaruga marinha, jabuti, cágado, jacaré, serpentes e entre outros. Então, aqui nós temos alguns exemplos dos répteis. Cadê? Aqui, ó. Esses são alguns exemplos, tá bom? Então, agora vamos para o grupo das aves. Então, são aqueles animais que possuem penas e asas, colocam ovos também. E temos alguns exemplos, ó. Galinha, pato, arara, pombo, coruja e entre outros animaizinhos desse grupo, tá vendo? Então aqui nós vimos os peixes, os répteis e as aves. Página 161. Mais um grupo é o grupo dos anfíbios. Tem pele úmida e seca, colocam ovos sem casca, podem dar grandes saltos e alguns exemplos, ó, sapo, rã, perereca e entre outros. Esses ainda fazem parte dos vertebrados, tá bom? Aqui, ó. Então vamos para o último grupo. Vamos para o último grupo dos vertebrados, que são eles, os mamíferos. Então eles possuem pelos no corpo. Eles se alimentam do leite produzido pela fêmea, no caso pela mãe, né? Podem ser terrestres, aquáticos ou voadores. E temos alguns exemplos: o ser humano, a girafa, o leão, o gato, o cachorro, a baleia, o morcego, entre outros animais. Então aqui nós temos um exemplo, ó, diversificado. Então agora que você já conhece alguns animais vertebrados, vamos conhecer alguns animais invertebrados. Então, são aqueles que não possuem a coluna. Então, vamos lá. Os insetos possuem um par de antenas, 3 pares de patas e a maioria possui asas. Exemplo: abelha, borboleta,
formiga, joaninha, moscas e entre outros. Ó, nós temos aqui alguns exemplos. Conseguiram ver? Então, vamos lá. Página 162. O polvo, estrela do mar, água-viva, lombrigas, minhocas, entre outros, também compõem o grupo de animais invertebrados, que são aqueles que não possuem a coluna. Então, aí já é mais um grupinho. Então, vamos para a nossa atividade resolvida. Qual a diferença entre vertebrados e invertebrados? Então, os vertebrados possuem ossos que formam a coluna vertebral, enquanto os invertebrados são aqueles que não possuem ossos e, por isso, também não têm coluna vertebral. Então, a diferença é que os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos que formam a coluna vertebral. E os animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos, tá bom? Então, aí embaixo, nós temos o Aprendendo um Pouco Mais. E é uma curiosidade, né? Você sabia que o animal mamífero mais alto do mundo é a girafa? Um macho pode chegar a mais de 5 metros de altura. Nossa, enorme, né? Então, vamos para as nossas atividades na página 163, né? Número 1. Junto com o seu professor, mas no caso, quem está te ajudando, né, a realizar as atividades na sua casa, pesquise a imagem de um animal vertebrado e cole no espaço abaixo. Então, com a ajuda da pessoa que está te ajudando a realizar as atividades, pesquise a imagem de um animal vertebrado. Número 2, agora procure a imagem de um animal invertebrado. Número 3, responda de acordo com a classificação que você aprendeu. A que grupo pertencem os seres humanos? Vertebrados ou invertebrados? Número 4, você pertence a algum grupo dos vertebrados que foram falados na aula? Marque a opção e diga algumas características desse grupo. Então, aí nós temos alguns exemplos, ó. Aves, répteis, mamíferos, peixes e anfíbios. Número 5. Fale bem alto o nome dos animais vertebrados abaixo e depois escreva na linha a seguir. O primeiro aí é um boi, depois um pato e depois um sapo. Número 6. Agora, fale bem alto o nome desses animais invertebrados e depois escreva o nome de cada um. Nós temos aí uma abelha, uma borboleta e um polvo. Então, na página 165, número 7, coloque V para vertebrado e I para invertebrado em cada animal abaixo. Nós temos aí 4 espécies, né? E agora, número 8, com ajuda, escreva uma característica dos animais de cada grupo dos vertebrados. Nós temos aí aves, anfíbios e mamíferos. Escreva aí uma característica de cada grupo desses. Então, para a gente finalizar, temos a nossa frase. Quando você respeita as outras pessoas, você respeita a si mesmo. A frase reforça a importância do respeito entre as pessoas e nos ensina a olhar para o outro como olhamos para nós. Então é isso, a gente tem que ter empatia olhando ao outro, como se a gente estivesse olhando para si próprio, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!